E se a fé de Pedro pudesse alcançar você hoje, trazendo cura ao seu coração e serenando o mar que agita a sua alma? Respire comigo. Sinta o sopro da vida que o Pai colocou em você. Reconheça esse sopro agora, não como sua força, mas como a dádiva que o sustenta. Hoje, neste momento de entrega, quero trazer à sua frente a imagem de um homem que ouviu uma voz e saiu do barco, que caminhou sobre as águas por alguns passos, que sentiu medo, que afundou e foi recolhido pela mão de Jesus. A fé de Pedro não era perfeição. Era coragem, fragilidade e, sobretudo, dependência. É nela que nos inspiramos para pedir cura de almas e serenidade. Se você está orando conosco agora, escreva amém nos comentários. Senhor, Pai amado, venho a Ti com reverência e com o coração aberto. Eu te agradeço pelo sopro que nos trouxe à existência, pela manhã que nos permite recomeçar, pela luz que insiste em romper as nuvens, mesmo quando o mar parece sem horizonte. Eu te louvo, porque Tu és vida. Mesmo quando não entendemos, Tu sustentas. Eu creio que Tu és o Deus que chama pessoas comuns para trilharem passos extraordinários. Assim como chamaste Pedro, chame hoje cada um que me ouve a sair do barco de suas seguranças frágeis e confiar em Ti. Pai, confessamos que há muitas vezes em que nos agarramos ao casco do barco, tentando controlar o vento, medindo o perigo com a nossa razão, fechando a mão por medo de cair. Confessamos nossas dúvidas, nossas palavras apressadas, as vezes em que negamos o Teu nome com atitudes que ferem mais do que palavras. Reconheço, Senhor, as falhas do meu próprio coração e peço perdão por tudo o que fez com que me afastasse da Tua presença. Lava-nos com a Tua misericórdia, purifica as memórias que nos prendem, dissolve o medo que impede passos de fé. Não quero viver alimentando culpa que paralisa. Quero aprender com a queda de Pedro e me deixar restaurar por Ti. Jesus, Tu que caminhavas sobre as águas, olha para nós que ainda trememos diante da tempestade interior. Dá-nos olhos para ver que a Tua presença está a poucos passos, que basta um olhar para acalmar a alma. Ensina-nos a levantar os pés do medo e colocá-los sobre a água da confiança em Ti. Quando faltarem forças, segura-nos com a mesma firmeza com que seguraste Pedro e fala ao nosso coração. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não para nos humilhar, mas para nos trazer de volta ao colo do amor restaurador. Pai, entrego diante de Ti tudo aquilo que me pesa. As palavras malditas que feriram, as decisões que trouxeram cicatrizes, os sonhos que a vida parece ter roubado, as esperanças que foram partidas no silêncio de uma madrugada. Toma cada fragmento, Senhor. Eu renuncio ao apego que me impede de confiar plenamente. Eu te entrego minha história, com suas sombras e suas falhas, e coloco nas Tuas mãos a direção do meu barco. Se for da Tua vontade trazer milagres externos, nós cremos que podes. Se a cura for mais íntima, que ela aconteça em profundidade. Senhor, cura as feridas da alma, o vazio que insiste no peito, a voz interna que acusa, as lembranças que retornam como ondas e nos fazem afundar. Senhor, peço por aqueles que carregam enfermidades no corpo e no espírito. Tu conheces cada nome, cada leito, cada dor que ninguém vê. Pedimos a Tua compaixão sobre os doentes, clamorosamente e em silêncio. Não prometemos um resultado como quem vem de certeza. Suplicamos com fé humilde, pela Tua intervenção, pela Tua vontade manifestada conforme a Tua sabedoria. Dá consolo onde a ciência não alcança respostas. Dá presença onde a solidão corrói. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, faça morada nos corações aflitos e traga serenidade mesmo na incerteza. Espírito Santo, nós Te invocamos como o sopro vivificador. Vem, sopre sobre os lugares secos de nossas vidas,
Como no dia de Pentecostes, onde o fogo aqueceu e o vento renovou, esperamos um movimento teu que reanime o que está morrendo dentro de nós. Não pedimos para que tu faças algo de fora que nos escape. Pedimos que o teu fogo alcance o interior, queimando o que nos escraviza e iluminando as trevas onde a verdade não tinha voz. Traz coragem para quem teme sair do barco. Dá calma para quem tem o mar de emoções revolto. Aquece corações que aprenderam a ter medo da sua própria fragilidade. Senhor, intercedo agora pelas famílias que assistem, por lares que perderam a alegria, por relacionamentos rasgando-se em silêncio, por pais que não sabem como se aproximar dos filhos, por filhos que sentem distância. Restaura o que foi quebrado com ternura e paciência. Dá sabedoria para quem toma decisões sobre quem ama. Dá palavras de reconciliação para quem guarda ressentimento. Não peço soluções mágicas, mas peço transformação. Que a presença do teu Espírito gere novos começos. Que a paciência, o perdão e o amor voltem a ser o leme que guia essas embarcações. Pai, lembro-me da história de Pedro negando-te nas horas de medo. Não como acusação, mas como espelho de nossa fraqueza. Ele, tão impulsivo, tão humano, teve seus momentos de fraqueza. Mesmo assim, encontraste graça suficiente para restaurá-lo. Que essa restauração seja exemplo para nós. Quando cairmos, que não nos acostumemos com a queda, que nos levantemos com humildade e busquemos reconciliação. Ensina-nos o caminho da confissão que não é vergonha, mas passagem para receber tua mão que cura. Faz-nos vulneráveis o bastante para admitir que precisamos de ti, e fortes o bastante para confiar na restauração que só tu ofereces. Senhor, entrego diante de ti aqueles que lutam contra vícios e prisões da alma. Muitos estão acorrentados por hábitos que prometiam preencher vazios e deixaram apenas mais vazio. Peço libertação para quem está atado ao que destrói, o alcoolismo que rouba sorrisos, a compulsão que consome a vida, a dependência emocional que não deixa respirar. Liberta, Senhor, não por fórmulas, mas por encontro. Que o rosto de Cristo revele sentido, que a presença do Espírito crie forças novas para resistir, para procurar ajuda, para aceitar caminhos de recuperação. Dá às mãos que estendem socorro, sabedoria para conduzir. E aos que se sentem sozinhos, a coragem de pedir ajuda. Pai, intercedo também por aqueles que sofrem com a perda do trabalho, pela insegurança financeira que corrói a paz. Nós te pedimos provisão, não como uma exigência, mas como súplica. Sustenta, Senhor, os que hoje não sabem como pagar as contas, os que acordam com angústia, os que se esforçam e não veem fruto. Dá oportunidades, abre portas invisíveis e dá ao coração paz, enquanto a porta certa não se abre. Ensina-nos a administrar o que temos com sabedoria, a confiar sem temer, e a reconhecer que o valor da pessoa não está na conta bancária, mas no amor que tu depositaste em cada um de nós. Senhor, tem misericórdia daqueles que guardam feridas emocionais profundas. Abandono, traumas, palavras que foram como lâmina. Toca cada ferida com o bálsamo da tua presença. Não apresses o processo de cura. Sabemos que a restauração pode ser gradual. Dá ao vento do teu espírito o poder de suavizar memórias que retornam e de substituir rancor por compreensão. Dá aos corações aflitos novas narrativas, não as de culpa ou culpa imposta por outros, mas histórias onde tu és autor e restaurador. Jesus, lembra-nos sempre da cena em que chamaste Pedro. Havia um rosto no meio da tempestade, havia uma palavra que impulsionou. Dá-nos a ousadia dessa chamada. Ensina-nos a ouvir a tua voz, quando ela sussurra em meio ao barulho das preocupações. Dá-nos discernimento para distinguir o som verdadeiro de tantas vozes que tentam nos convencer a ficar no barco. E quando o medo apertar e nossas mãos começaram a escorregar, lembra-nos que podemos olhar para ti, e que esse olhar é suficiente para reaprender a andar. Pai, eu creio.
Eu creio que a tua misericórdia alcança o mais fundo do nosso ser. Eu creio que o teu amor é mais largo que os nossos pecados, mais forte que as correntes que nos prendem. Eu creio que, mesmo quando nossos pés falham, tu estás ali para segurar. Eu creio que há cura para a alma cansada e que a serenidade não é ausência de conflito, mas presença tua que acalma no meio da tormenta. Não peço para que tudo mude de um dia para o outro, como se uma palheta resolvesse o tempo. Peço que a tua ação comece agora, que no íntimo alguém comece a perceber a paz que só tu ofereces. Senhor, lembramos também dos que se sentem desamparados por conta da saúde mental. Depressão, ansiedade, angústia que chega como neblina. Não diminuímos o sofrimento humano, nem escondemos a complexidade. Nós suplicamos por cuidado, por acesso a tratamentos, por mãos habilitadas que acompanhem, por apoio de irmãos na fé que não julgam, mas acolhem. Traz serenidade onde a ansiedade rouba noites, acalenta onde a tristeza pesa e dá pequenas vitórias hoje que se somam em esperança para amanhã. Pai, chama também aqueles que trabalham no campo da cura, médicos, enfermeiros, psicólogos, conselheiros, famílias cuidadoras. Dá-lhes paciência, sabedoria e descanso. Sustenta-os em suas próprias fraquezas, porque cuidar muitas vezes consome e expõe limites. Que sejam instrumentos de tua presença, colaboradores da tua compaixão, e que encontrem em ti renovação quando suas forças se esgotarem. Senhor, há pedidos em silêncio que ninguém ousa pronunciar em voz alta. Reconciliações impossíveis, perdões que parecem inatingíveis, pedidos de retorno de relações perdidas. Nós te colocamos diante dessas portas fechadas, sabendo que tu sois o dono de portas impossíveis. Se for tua vontade reabrir, que seja para a restauração e para o bem. Se for tua vontade fechar, que seja para nos preservar. Dá discernimento sobre quando persistir e quando soltar, e que a presença do teu Espírito nos cubra em cada escolha. Pai, peço que nos ensines a orar como Pedro aprendeu, com simplicidade, com coragem, com honestidade, que a nossa oração não seja espetáculo, mas conversa, desprovida de ornamentos, cheia de verdade. Dá-nos palavras quando faltarem, silêncios quando forem necessários, e uma escuta que aguente ouvir a direção do Senhor. Que aprender a orar seja também aprender a seguir. Não apenas palavras soltas ao vento, mas passos que acompanham a voz que nos chama. Jesus, há momentos em que a fé parece pequena diante do problema. Nessa pequenez, faz-nos grandes em confiança. Não queremos uma fé que se gabe, mas uma fé que caminha. Dá-nos coragem para dar o primeiro passo mesmo quando o medo diz que devemos voltar ao barco. A fé de Pedro não foi uma certeza inabalável. Foi um movimento. Ensina-nos a mover-nos na direção de ti, mesmo que a água pareça gelada e o vento contrário. E quando faltarem forças, lembra-nos que o teu braço nos segura. Senhor, suplicamos agora por paz nas decisões. Famílias que não sabem que caminho tomar, pessoas que enfrentam escolhas que pesam no coração. Dá luz para discernir, sabedoria para agir e serenidade para aceitar consequências. Afasta o desespero, e que a confiança em ti substitua a ansiedade que paralisa. Que a entrega não seja fuga, mas reconhecimento de que tu és soberano e caminhas conosco nas encruzilhadas. Pai, entrego também os ministérios, as comunidades que lutam para manter a chama acesa. Dá novo fôlego às igrejas que se sentem pequenas. Aquece os corações dos líderes cansados. Desperta a chama do amor em quem se acomodou. Que o testemunho seja gracioso e que a compaixão seja sempre mais alta do que a crítica. Ensina-nos a ser ponte para aqueles que ainda não conhecem o teu amor, não com presunção, mas com humildade que cura. Senhor, há uma multidão invisível de corações que precisam de serenidade, jovens que se sentem sem rumo, adultos presos em promessas quebradas,
idosos sentindo o peso da memória. Pongo cada um deles em tuas mãos. Dá a perseverança necessária para caminhar quando a esperança parece tênue. Mostra que a restauração pode ser lenta, mas que cada passo é obra do teu cuidado. Não deixes que a desesperança nos roube do caminho. Espírito Santo, como brisa que acalenta, como vento que sopra e não se explica, vem aproximar-te de cada coração que ouve. Já antes te pedimos e continuamos pedindo. Renova, restaura, consola. Deixa que a imagem de Pentecostes não seja apenas memória distante, mas presente que toca aqui e agora. Lembra-nos do fogo que aquece e do vento que clarifica, que o teu sopro venha fazer obras interiores onde o remédio humano não chega. Não prometemos resultados, Senhor, mas suplicamos a manifestação da tua graça. Senhor, como não mencionar Pedro sem reconhecer também o episódio delicado de sua negação? Que essa cena nos ensine a compaixão por nós mesmos quando falhamos. Que a restauração de Pedro por Jesus seja para nós a garantia de que ninguém está além do alcance da redenção. Dá-nos coragem para admitir erros e humildade para buscar correção. Ensina-nos que a restauração é um processo que passa pela confissão, pelo arrependimento e culmina no restabelecimento pelo teu amor. Pai, eu creio que tu transformas quedas em pontos de virada. Eu creio que onde houve negação, pode haver renomeação de propósito. Eu creio que a mão que segura é também a mão que cura. Meu coração confia nisso, Senhor. Toca os ossos cansados, aquece as águas frias, acalenta o vento que assobia nas janelas da alma. Dá-nos paciência para o tempo do processo e coragem para os primeiros passos de fé. Senhor, agora peço por aqueles que sofreram abusos e traumas, cujas lembranças são como correntes que puxam para baixo. Dá coragem para procurar ajuda, para falar quando o silêncio parecia mais seguro. Que encontrem redes de apoio, profissionais que atuem com sensibilidade, irmãos que não reproduzam dor, mas tragam restauração. Que a tua voz seja mais alta que as vozes que os diminuíram. Que o teu olhar reconstitua o valor que foi negado. Pai, suplico também por quem vigia nos leitos de hospitais, por quem espera notícias de exames, por quem caminha pela corredor da incerteza. Dá-lhes serenidade para esperar, coragem para enfrentar cada resultado e um senso de paz que não depende do laudo que virá. Que mesmo nas estações de doença, a tua presença seja real e tangível, aquecendo o coração e iluminando a alma. Senhor, nos aproximamos de um momento em que queremos pedir-te algo mais profundo. Não apenas intervenções pontuais, mas um reavivamento interior que transforme a forma como vivemos e amamos. Queremos que a fé que vimos em Pedro, a ousadia de sair do barco, a humilhação de cair, a graça de ser restaurado, penetre em nós como princípio de vida. Ajuda-nos a não contentar-nos com mini-crenças que se acovardam quando o vento sopra forte. Faz de nós pessoas que, mesmo com medo, olhos fixos em ti, dão passos que surpreendem pela fé. Enquanto preparo meu coração para pedir-te pelo sopro que renova, guardo uma confiança humilde. Tu conheces o tempo, Senhor. Não atropelamos o teu agir. Estamos apenas abrindo as mãos, mostrando as feridas, pedindo que tu as toques. Toma, Senhor, este desejo coletivo de cura e serenidade. Não como uma exigência, mas como entrega. Não como promessa de garantia, mas como súplica sincera de um povo que quer viver de modo novo. Pai amado, quando penso na cena do barco e do vento, sou tomado por imagens que se misturam. As ondas que batem no casco, o passo inseguro de Pedro, a voz que chama, as mãos que seguram. Transforma essas imagens em realidade agora, em nossa vida interior. Que o barco simbolize tudo o que nos prende. Medo, orgulho, insegurança. E que a mão de Jesus seja sempre a certeza de que há socorro para quem ousa olhar para Ele. Dá-nos essa ousadia hoje. Espírito Santo,
Percebemos que sem ti nossos passos são incertos. Prepara nossos corações para o que hás de fazer. Desperta-nos para a profundidade do reavivamento interior. Assim como no Pentecostes houve um sopro e um fogo que modificou uma geração, pedimos que o teu sopro atinja o íntimo de cada um aqui representado. Não imploramos por sinais vazios. Pedimos pelo profundo trabalho do teu Espírito, que nos torna capazes de amar, perdoar e confiar novamente. Senhor, eu coloco diante de ti agora os nomes que nem sempre conseguimos dizer. Coloco diante de ti as feridas que escondemos atrás de um sorriso, as noites em que choramos sem que ninguém saiba. Toma, Senhor, cada uma dessas dores. E quando o momento da tua ação chegar, que possamos reconhecer a tua mão, dar graças e viver a saúde de espírito que tu concedes. Ainda que muitos se sintam prontos para o pedido final de intervenção, pedimos cautela. Que o desejo por um milagre não nos faça ignorar o cuidado humano, a terapia, a medicação quando necessária, a busca por ajuda profissional. Que a fé caminhe junto com a responsabilidade. Que a esperança não seja um atalho para o descuido, mas combustível para a perseverança. Senhor, chegamos a um ponto onde o corpo e a alma pedem um sopro novo. Pedimos que prepares nossos corações para receber o que o teu Espírito quiser fazer. Não exigimos que seja exatamente como imaginamos. Entregamos as expectativas. Que a nossa única ambição seja ser transformados de dentro para fora, para que a serenidade seja fruto do teu agir e não apenas da ausência de problemas. Pai, enquanto eu seguro este momento de espera, lembro que a história de Pedro também nos fala de restauração pública. Depois da negação, veio a restauração frente aos olhos dos companheiros. Depois da queda, o serviço e a missão. Que a nossa restauração também gere propósito. Não nos restaures apenas para que retornemos ao antigo, mas para que tenhamos novo fôlego, nova missão, novos caminhos de serviço que glorifiquem o teu nome. Senhor, tenho diante de mim imagens de quem ouve e pensa. E se eu tentar e não conseguir? E se eu partir para fora e as ondas forem mais fortes? Responde a esses corações com calma. Tu conheces a tempestade e conheces o remédio. Não prometes uma jornada sem medo, mas prometes caminhar conosco. Dá àqueles que tremem uma coragem que nasce não da autoconfiança, mas do entendimento de que o próprio Deus caminha ao lado. E agora, Pai, enquanto nos preparamos para pedir o sopro que renova, peço que envolvas cada um de nós com uma expectativa santa, não a ansiedade que corrói, mas a esperança que sustenta. Que o coração se abra como barca em porto seguro, pronto para sair quando tu disser. Que a nossa fé, inspirada por Pedro, não seja espetáculo, que seja movimento real, que transforme pequenas áreas de nossas vidas em lugares onde a tua paz enfim se instala. Prepara-nos, Senhor. Prepara as margens do nosso ser. Prepara-nos para o sopro que vem. Dá-nos olhos para perceber o movimento do teu Espírito, mãos prontas para responder, pés dispostos a dar o primeiro passo. Enquanto ainda seguramos as cordas do velho barco, vai afrouxando as amarras, até que possamos com coragem colocar os pés sobre a água da confiança. Senhor, venho humildemente pedir. Senhor, venho humildemente pedir-te que não olhes apenas para as palavras que saem da minha boca, mas para os corações que agora se inclinam diante de ti. Que o teu olhar de compaixão percorra cada memória, cada silêncio, cada grito que não encontrou voz. Tu sabes as perguntas que sequer conseguimos formular, e mesmo assim nos convidaste a chegar. Por isso me aproximo com toda a reverência, confiando no teu coração que conhece cada batida, cada ferida e cada esperança ainda escondida. Estendo diante de ti as mãos de quem teme e de quem quer ousar. Toma cada uma, Senhor. Segura quando nossas forças faltarem. Guia quando a dúvida tentar nos desviar. E, sobretudo,
restaura aquilo que se partiu. Pai, peço-te agora por aqueles cujo medo os tem mantido dentro do barco por longo tempo. Talvez tenham encontrado segurança nas amarras do que conhecem, mesmo quando isso os consome por dentro. Talvez a vida lhes sussurre que é melhor viver uma segurança oca do que arriscar tudo por fé. Dá a esses filhos e filhas a lembrança amorosa da tua chamada. Assim como chamaste Pedro, chama-os pelo nome, que possam ouvir essa voz cortando o ruído da razão, que aquela voz venha tão clara, que traga um desejo novo de se levantar, de estender o pé e de, ao menos por um momento, crer que a tua mão alcança mais do que os olhos veem. Senhor, eu penso agora nos que conhecem a queda. Aqueles que já tentaram e que viram seus passos falharem, que sentiram a água cobrindo os pés e o peito, e que aprenderam a temer novamente. Não os deixes presos à vergonha da queda. Lembra-os do abraço de restauração que deste a Pedro. Lembra-lhes que o teu perdão não é condição vazia, mas caminho de restauração que devolve propósito. Dá a cada um a coragem de admitir fraquezas, de confessar o que pesa e de, com humildade, levantar os olhos para ti, sabendo que não há condenação fora do teu amor que restaura. Mostra-lhes que uma queda não é sentença final, mas um ponto de virada quando encontramos a tua mão. Pai querido, oro em especial por aqueles cujas memórias são as mais cruéis tempestades. Há lembranças que vêm como relâmpagos nas noites escuras, que fazem o corpo tremer e o coração perder o ritmo. Toca essas memórias com um bálsamo que nem sempre se explica. Um encontro com a tua presença que vai além das palavras, que traz entendimento e que suaviza as arestas mais cortantes. Dá aos que vivem sob o peso do passado a capacidade de construir novas narrativas. Ajuda-os a ver que não são o que sofreram, mas sim o que estás formando neles agora. Que possam encontrar redes de apoio que caminhem com sabedoria junto ao processo de cura que tu operas. Senhor, muitos hoje carregam um cansaço que é quase físico na alma, um esgotamento que não se resolve apenas com descanso. Para esses, peço renovação do vigor interior. Que o teu sopro, aquele mesmo sopro que nos deu vida, venha preencher os vazios de energia, de desejo e de esperança. Dá-lhes o gosto pelas pequenas alegrias diárias, renova o sentido nas suas tarefas e coloca ao lado deles irmãos que entendam a delicadeza do cuidado. Que o teu espírito seja o fôlego renovador, não para que ignoremos limites, mas para que aprendamos a ouvir o corpo, a alma e a comunidade que sustenta. Pai, intercedo agora por quem vive sob o peso da culpa e da autocondenação. Existe uma voz que acusa, um eco que repete falas do passado e que faz o presente pesado. Dissipa, Senhor, essa voz com a verdade do teu perdão. Ensina-nos a aceitar que fomos perdoados, não por méritos, mas pela tua graça que transforma. Lava as consciências com ternura. Dá a cada um a visão de que o arrependimento foi ou é suficiente, e que alongar a culpa só impede novos passos. Que possamos aprender a perdoar a nós mesmos, como tu nos perdoaste, encontrando assim a liberdade que nos permite servir novamente. Senhor, tenho diante de mim quem vive com a sensação de não pertencer, pessoas que se sentem excluídas, invisíveis, que olham ao redor e não reconhecem um lugar que lhes acolha. Que a tua igreja, o corpo de Cristo, seja ponte e casa. Abençoa comunidades que se abrem para receber com amor e sem julgamentos. Dá ousadia aos que já têm ministérios amorosos para ir além do conhecido. Que ninguém que teime em andar sozinho carregue para sempre esse fardo. Que o teu amor chegue por meio de pessoas que se dispõem a ouvir, a tomar um café, a caminhar no mesmo compasso. Pai, ao lembrarmos-nos de Pedro, percebemos não só a coragem dele para sair do barco, mas também a humildade de voltar ao encontro de Jesus depois da negação. Ensina-nos a lição da confissão que liberta.
dá-nos um espírito de honestidade consigo mesmo e com os outros, que nos permita dizer onde falhamos e pedir reconciliação sem receio. E que essa confissão gere não apenas alívio, mas transformação. Que possamos aprender, crescer e servir com o mesmo fervor, mais conscientes de nossas fragilidades e, por isso, mais dependentes da Tua graça. Senhor, peço-te pela juventude que se vê diante de mares de possibilidades e medos. Muitos jovens hoje sentem uma ansiedade por um futuro que parece incerto e pesado, e outros, sem direção, cedem a atalhos que prometem alívio momentâneo e deixam vazio profundo. Dá-lhes guias sábios, mentores corajosos e ambientes que os acolham sem pressa. Que a ousadia de Pedro, o mesmo que respondeu ao chamado e se deixou ser usado, inspire jovens a arriscar por aquilo que honra a vida, por relacionamentos sadios e por vocações que tragam sentido. Pai, estendo-te agora os que lutam com a solidão, aqueles cujas mesas estão vazias, cujos telefones não tocam, cujos quartos ecoam com passos que ninguém acompanha. Torna presente a tua companhia de modo tangível, que encontros simples, uma visita, uma palavra, um aperto de mão, se tornem sinais do teu amor. E que, por meio dessas pequenas atitudes, o sentimento de desamparo seja gradualmente substituído por pertença. Senhor, recordo com reverência que a fé de Pedro resultou em serviço. Depois de ser restaurado, ele foi chamado à missão, e a sua vida foi transformação e entrega. Concede a quem ouve agora não apenas cura, mas também propósito. Que a restauração gere frutos que ultrapassem o próprio conforto. Que o coração curado se torne fonte de compaixão e ação. Ajuda-nos a perceber que o que recebemos é para ser compartilhado. Que a serenidade nos chama para cuidar dos que ainda não encontraram tranquilidade. Pai, eu suplico por aqueles envolvidos em relacionamentos tensos, casais que não se reconhecem mais, amigos que se feriram, irmãos que se distanciaram por orgulho. Traz, Senhor, palavras de humildade para os que se recusam a ceder. Dá a sabedoria de recomeçar conversas difíceis com mansidão. Que o perdão seja prático, gestos de reconciliação, escuta genuína, tempo para reconstruir confiança. E se a restauração plena não for possível, dá a aceitação que liberta, para que o caminho escolhido seja abençoado por paz. Senhor, há uma inquietação que ronda muitos corações. O medo de que nossa fé seja cobrada com mais do que podemos dar. Tranquiliza-nos com a lembrança de que tu não exigiste de Pedro uma perfeição impossível. Chamaste-o e o acolheste em suas fraquezas. Ensina-nos que a fé não é uma etiqueta para impressionar, mas um caminho de intimidade que aceita quedas e celebra recomeços. Dá-nos graça para viver sem a necessidade de mostrar força, para que possamos, na fragilidade, encontrar tua força. Pai amado, apresento-te agora aqueles que carregam o peso da expectativa alheia. Líderes cansados, pais sobrecarregados, profissionais que sentem o fardo de sempre corresponder. Liberta-os da tirania, da aprovação humana. Lembra-lhes que a sua identidade está em ti, e não na medida com que satisfazem demandas. Dá descanso, prioridades sábias e a liberdade de dizer não quando necessário. Que encontrem em ti a paz que restaura o coração exaurido. Senhor, há uma multidão de mães e pais que dormem com o coração partido por filhos que se perderam, por escolhas que ferem, por portas que parecem se fechar. Põe a tua mão sobre esses pais, Senhor. Dá consolo nas noites inquietas, sabedoria nas conversas que precisam acontecer e paciência quando o caminho de restauração for longo. E se houver possibilidade de reconciliação, abre portas e corações para que isso aconteça com a tua direção. Espírito Santo, vem com a força do teu sopro e com a delicadeza do teu toque. Como no Pentecostes, quando o vento varreu o medo e o fogo aqueceu a dúvida, pedimos que teu movimento chegue agora. Sopra, Senhor,
sopre sobre as cinzas do que parecia morto, para que vida brote novamente. Acende brasa que aqueça não só emoções, mas que transforme vontades e liberte de dependências. Vem com esse fogo que purifica e revela, não para consumir sem razão, mas para iluminar caminhos e firmar passos. Nós te pedimos, Espírito Consolador, que o teu vento sopre e que o fogo queima o que precisa ser consumido para que o coração fique leve e capaz de amar sem medo. Senhor, neste ponto eu levanto a voz com todos os que creem. Nós cremos. Não como uma frase vazia, mas como postura de confiança. Eu creio que, mesmo quando o mar se revolta, há uma mão que segura. Eu creio que a restauração é possível. Eu creio que o teu Espírito age onde a razão tropeça. Que essa confissão coletiva seja mais do que palavras. Que ela mova atitudes. Que ela gere oração perseverante. Que ela desperte passos de fé. Ajuda-nos a viver a crença não como garantia de ausência de tempestades, mas como garantia da tua presença quando as contas se amontoam e as noites se alongam. Senhor, pedimos agora por aqueles que se sentiram traídos por pessoas que amavam. A traição deixa feridas profundas que gritam por sentido e justiça. Toca essas feridas, Senhor, não anulando a justa indignação, mas trazendo cura que permite reconstrução, ou renúncia sem amargura. Dá discernimento para restaurar, quando há arrependimento genuíno. Dá força para partir, quando a restauração for impossível. E em ambos os caminhos, dá paz, que não depende do homem, mas que brota do teu cuidado. Pai, intercedo também por quem vive em lares onde a violência domina, física, psicológica, verbal. Quebre, Senhor, as cadeias que prendem essas pessoas ao medo. Abre rotas de fuga, proteção e abrigo. Que existam redes que acolham com competência e compaixão. Que as vítimas encontrem coragem para procurar ajuda. Que os agressores sejam confrontados por transformações que levem à responsabilização e à cura. Não deixes que o silêncio seja sinônimo de morte. Que a igreja seja lugar de acolhida e ação, onde as vítimas encontrem mãos que as levantem e guiem ao cuidado apropriado. Senhor, há um desejo profundo em muitos de nós, que a serenidade que prometes seja visível em nossas atitudes. Ensina-nos que serenidade não é passividade, mas presença tranquila em meio ao trabalho incansável de viver. Dá-nos disciplina para cultivar hábitos que favoreçam a paz, sono restaurador, oração sincera, escuta marcante, convivência piedosa. Que a serenidade seja tecido cotidiano, maravilha que nasce da prática de confiar em ti quando as circunstâncias não colaboram. Pai, peço-te agora por quem está no limiar entre a vida e a morte, por aqueles cujos leitos hospitalares são palco de tantas orações. Que a tua presença seja palpável ali, serenidade em meio ao ruído dos aparelhos, carinho nas mãos que seguram e palavras de esperança ao ouvido. Conforta famílias, dá sabedoria a profissionais, e se for da tua vontade, opera cura. Se não for, dá consolo que transcenda a dor da despedida. Que o teu Espírito seja ponte entre o humano e o divino nesses corredores. Senhor, lembramos do episódio de Pedro quando, estendendo a fé, começou a afundar. Vem-nos o entendimento de que a fé pode falhar em alguns momentos, mas não por ser inútil. Ensina-nos a cultivar fé que se levanta após a queda. Fé que aprende com a fragilidade e que cresce com humildade. Dá-nos coragem para tentar de novo, para pedir ajuda, para recomeçar, sabendo que a tua mão nos sustenta. E quando olharmos para trás, que possamos testemunhar que aquilo que parecia derrota foi, pela tua graça, passo de formação. Pai, clamo por aqueles que trabalham com ministério, que pregam, que aconselham, que pastoreiam. Sustenta-os com amor e paciência. Dá-lhes descanso quando o ministério pesa, alegria quando a rotina seca o coração e renovação quando a chama parece minguar.
que sirvam não por ambição, mas por amor, que recebam cuidado quando o serviço os esgota. Faz da comunidade um lugar onde líderes também são cuidados. Espírito Santo, lembra-nos que não estamos sozinhos ao orar. Tu és nosso ajudador nas fraquezas. Sopra sobre cada intercessão feita aqui com intenção pura. Não permita que a nossa oração seja apenas ar na garganta. Coloca em movimento todo o cuidado que precisamos. Faz com que cada clamor se una ao grande clamor do teu coração e que, movido por ti, venha a transformação onde mais importa, no centro da alma humana. Senhor, eu peço com ênfase por libertação de hábitos que escravizam. Muitos já tentaram a força de vontade e falharam. Pedimos agora pela ação transformadora do teu Espírito que cria novos desejos, que muda paixões e que traz um gosto por vida renovada. Liberta do que escraviza, Senhor, não por um decreto mágico, mas por renovação de vontade, por encontro com pessoas que ajudam, por processos que conduzem ao restabelecimento. Dá força para quem busca grupos de apoio, para quem procura terapia, para quem aceita limites necessários. Que a libertação seja completa. Não apenas a ausência do vício, mas preenchimento pelo teu amor que nunca é vazio. Pai, peço-te que nos concedas olhos para reconhecer pequenos sinais de mudança. Muitas vezes, a cura acontece em passos minúsculos. Uma noite sem tanta ansiedade, uma conversa que corre melhor, um gesto de perdão inesperado. Ensina-nos a celebrar essas pequenas vitórias, porque elas se somam e transformam. Dá paciência para os tempos longos e alegria para os dias em que avança. Senhor, enquanto nos aproximamos de um lugar de súplica profunda, reafirmo a certeza de que Tu és soberano e bom. Não pedimos que Tu entres em nossa lógica limitada, mas suplicamos que, pela Tua vontade e misericórdia, faças o que é melhor para cada vida aqui representada. Se a cura vier de forma visível, bendito sejas. Se vier de forma interna, bendito sejas. Se o processo envolver dor e parceria humana, bendito sejas. Nosso pedido é que em tudo floresça a tua glória e a restauração do ser humano em relação a ti e aos outros. Senhor Jesus, vem agora com a mansidão que acalma. Lembra-nos do teu olhar sobre Pedro quando o levantaste. Que esse mesmo olhar nos alcance, olhar que não aponta apenas o erro, mas resgata o chamado. Aquece nossas mãos quando tremem, dá firmeza aos nossos passos quando duvidamos, e que a Tua palavra seja âncora para nossas almas. Não nos deixes sozinhos diante das tormentas. Lembra-nos de que a grande paz que buscamos é, sobretudo, a Tua presença conosco. Espírito Santo, invocamos novamente o Teu sopro e o Teu fogo. Pedimos que entres com poder no íntimo de cada um. Como no Pentecostes, quando o vento e o fogo transformaram homens acanhados em mensageiros ousados, pedimos que o Teu movimento transforme hoje medo em coragem, resignação em esperança, desânimo em serviço. Que o sopro teça nova coragem e que o fogo aqueça o que o frio endureceu. Que com essa ação, a cura da alma se manifeste em serenidade que se percebe no jeito de falar, nas escolhas diárias e no modo de amar. Pai, peço por um reavivamento íntimo, não um espetáculo passageiro, mas um trabalho profundo que nos torne amigos de Ti, capazes de ouvir e obedecer, mesmo quando é custoso. Que esse reavivamento nos leve a práticas que nutrem a fé. Leitura da Tua palavra, oração persistente, comunhão verdadeira, serviço sem vaidade. Ajuda-nos a ser pessoas que vivem o Evangelho com simplicidade e poder serena. Senhor, agora eu te convido, em nome de Jesus, a tocar cada coração que se encontra dividido. Onde há medo de sair do barco por insegurança emocional, envia coragem. Onde há resistência em perdoar, derrama misericórdia. Onde há solidão, envia companhia. Onde há desesperança, acende esperança. E onde há doença,
traz consolo, cuidados guiados pela sabedoria, e se for do teu querer, restauração do corpo. Não pedimos garantias automáticas. Pedimos a tua intervenção conforme a tua vontade sábia e boa. Pai, que a nossa oração não se limite a palavras soltas, mas que produza frutos visíveis, passos de reconciliação, busca de ajuda profissional quando necessário, compromisso com práticas que sustentem a saúde da alma. Dá-nos coragem para agir e humildade para aceitar auxílio. Que a fé inspirada em Pedro nos mova a decisões prudentes e corajosas, a entrar em tratamento, a abrir conversas, a recomeçar relações, a confessar e a perdoar. Senhor, proclamamos agora, com voz humilde e firme, algumas verdades que nos sustentam. Tu és a fonte da vida. Tu és o reparador de que precisamos. Tu és capaz de acalmar tempestades interiores. Eu creio, nós cremos, não porque tudo será como desejamos automaticamente, mas porque tu és fiel em caminhar conosco e em transformar. Que essa confissão seja como um selo em nosso peito, lembrando-nos que não estamos à deriva. Pai, abençoa agora a todos os que ouviram esta oração e que a carregam consigo em seus dias. Que a serenidade que buscamos não seja uma sensação fugaz, mas prática que floresce. Que a cura das almas se expanda para relacionamentos restaurados, para comunidades mais compassivas, para serviço que honra o teu nome. Que cada pessoa aqui representada possa, ao olhar para trás, contar de pequenas vitórias que somaram uma grande história de restauração. Senhor, em nome de Jesus, te peço que o teu poder de cura atue onde precisas atuar. Toca, Senhor, com ternura e com autoridade. Faz emergir, mesmo nos lugares onde o homem já tentou sem sucesso, um movimento de vida que só tu podes dar. Entrega-nos serenidade como fruto do teu agir e como testemunho de que tu és real e presente. Pai, eu te peço por um abraço final sobre cada um. Que a paz que excede todo entendimento guarde corações e mentes. Que a coragem que nos fizeste lembrar ao mencionar Pedro nos acompanhe. Que ao sairmos deste momento, possamos carregar no peito a certeza de que a restauração é possível e que o nosso barco tem, sempre, a tua mão no leme. Dá-nos passos pequenos e firmes, confiança em tempos de espera e gratidão em cada avanço. Eu declaro, em meu coração e em voz de fé, que o teu amor nos alcança, que a restauração começa onde o arrependimento é sincero, que a serenidade é fruto da tua presença e da nossa perseverança, não como uma promessa de facilidades, mas como certeza de companhia. Pai, sela essas palavras no íntimo de cada um. Agora, Senhor, abençoe cada um que hoje, de alguma forma, se colocou diante de ti. Que a tua paz more em suas casas, que o teu espírito conduza seus passos, que o fruto da paciência e da esperança seja visível em suas atitudes, que a restauração gere propósito e que a vida de cada um se torne testemunho da tua misericórdia. Em nome de Jesus, que o amor do Pai nos cubra, que a graça do Filho nos sustente e que a comunhão do Espírito nos renove. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que outros também possam encontrar conforto e coragem através dessa palavra. Que Deus abençoe e que a fé de Pedro inspire passos de confiança e serenidade em sua vida. Adeus em paz.